E aqui na Sala Verde eu tenho o enorme prazer e honra de receber o Alex Heller, que vai falar sobre Jovens Polacas, cinema judaico e brasileiro, filme. Ele é cineasta, ele fez esse filme sobre o episódio das Jovens Polacas, um dos episódios que a comunidade judaica guardou segredo por muito tempo, episódio de... Ele vai falar mais sobre isso, mas de discriminação, de... Então, o Alex é diretor e produtor de cinema e de TV nos Estados Unidos, trabalhou para KYNE TV, UPN, ESPN e CNN, iniciou no cinema como produtor do premiado documentário Zicroquetes, em 2009, e dirigiu os documentários O Relógio do Meu Avô, em 2013, e Macaco Tião, o Candidato do Povo, em 2017. Fundou e atuou como curador do Festival do Filme Brésilien de Luxemburgo. Seu primeiro longa de ficção premiado, Cristabel, será lançado em 2020. Jovens Polacas é o seu segundo longa de ficção e foi lançado no início desse ano nos cinemas. E eu preciso dizer que está disponível em várias plataformas. Eu assisti no Now da NET. Assumiu recentemente a Pipa Pictures, distribuidora de cinema brasileiro, é membro da Academia Brasileira de Cinema, DBCA e Abrace. Alex, super bem-vindo, a palavra é sua. Obrigado pela introdução. Eu tô num lugar bem remoto, então a internet aqui é um pouco complicada, mas deu para escutar um pouco que você introduziu aí o assunto e sobre a minha pessoa. Bom, eu fui convidado para falar aqui sobre Jovens Polacas e cinema judaico e brasileiro, que é o que eu faço. Eu trabalho com cinema, né? E meu interesse no cinema é levar histórias, não só histórias brasileiras, como histórias judaicas, porque faz parte da minha identidade. Agora, para iniciar a conversa, eu queria dizer que o cinema judaico brasileiro não existe, né? E vou explicar por quê. Quando foi a última vez que alguém se lembra de ter visto algum filme com a temática judaica aqui no Brasil, um filme brasileiro com a temática judaica? São poucos os filmes brasileiros, os realizadores brasileiros, me parece que não se interessam muito por esses temas. E é interessante perceber que você tem aí vários realizadores judeus, né? Eu conheço vários diretores, produtores judeus que não estão realizando filmes com as temáticas judaicas. Por que isso acontece, eu não sei. O que eu sei é que em 2010, mais ou menos, eu resolvi fazer o meu primeiro documentário como diretor, que era O Relógio do Meu Avô, que era a história do meu avô, basicamente. Meu avô, ele saiu da Transilvânia, na Romênia, e conseguiu fugir da Segunda Guerra, veio para o Brasil, e a família inteira foi para Auschwitz, morreu em Auschwitz, mas ele descobriu, depois da guerra, descobriu um irmão que sobreviveu. E aí ele trouxe esse irmão para o Brasil, né? Então, basicamente, é um documentário sobre a história do meu avô, quer dizer, é um documentário que fala sobre sobreviventes do Holocausto que vieram para o Brasil e se estabeleceram aqui no Brasil através da história do meu avô. E eu fui entrevistar vários sobreviventes do Holocausto no Brasil. Entrevistei um monte. E sempre que eu ia entrevistar um desses sobreviventes, eles sempre me falavam: olha, eu já dei esse depoimento para o Spielberg. Por que você não vai nos arquivos do Spielberg e vê lá o que eu falei? E realmente, o Spielberg, ele veio para o Brasil, e, aliás, ele foi para o mundo inteiro, né, incluindo o Brasil, e ele colheu depoimentos de vários sobreviventes para a fundação dele,
Então, todos os sobreviventes que eu entrevistei já haviam dado seus depoimentos para o Spielberg. Mas para um cineasta brasileiro, isso não tinha acontecido. E se você for pensar, eu estou falando de 2010, que eu comecei a fazer esse documentário, eram quase 70 anos desde da Segunda Guerra Mundial, do fim da Segunda Guerra Mundial, né? 70 anos se passaram e não houve um realizador de cinema no Brasil interessado em contar essa história, em contar a história dos sobreviventes do Holocausto, que era o Brasil. Ou, no mínimo, dar alguma voz a esses sobreviventes, entendeu? Isso me deixou um pouco chocado. Falei, mas como é que pode isso, né? Tinha que vir alguém para fazer isso. Depois que eu fiz esse documentário, surgiram outros, inclusive surgiram séries sobre o Holocausto. Isso foi depois que o meu documentário saiu. Parece que havia aí, o universo estava conspirando naquele momento para que essas histórias fossem contadas. Mas é muito tempo. Tudo bem que o cinema brasileiro, por muito tempo, principalmente quando o Collor assumiu, e o Collor acabou com a Embrafilme, né? Ele simplesmente estagnou aí o cinema nacional. Era impossível fazer cinema no Brasil depois que o Collor assumiu a presidência. Mesmo com isso, né, foi pouquíssimos filmes brasileiros na década de 90. Houve uma retomada nos anos 2000, né, a retomada do cinema brasileiro, e mesmo assim esse assunto não era tratado. Então, assim, e eu comecei a pesquisar filmes judaicos brasileiros e achei pouquíssimos, né? Acho que o João Tobia Azulay fez um filme em 96, se não me engano, chamado O Judeu, né? São poucos. Tivemos Olga, o filme Olga Benara, mas não é um filme judaico, ele é um filme sobre a Olga pela visão Prestes e tal, da luta dela, ideológica dela, né? Você vai procurando e você vai vendo que são raros os filmes com temas judaicos no Brasil. E eu fiquei pensando, bom, existia também o teatro Yiddish, né? Também não vi mais falar do teatro Yiddish, livros. Então, era preciso, para mim, era preciso que isso acontecesse, que a gente começasse a contar essas histórias, porque essas histórias judaicas brasileiras, na verdade, elas se fundem com histórias brasileiras, né? Histórias de sobreviventes do Holocausto no Brasil. Esses sobreviventes vieram para o Brasil e contribuíram de alguma forma aqui com a sociedade, se restabeleceram no Brasil, construíram famílias, construíram uma nova vida, né? Isso é uma história brasileira, judaica, brasileira. Então, essas histórias elas se fundem. Tem várias outras histórias que a gente pode pincelar aí, onde temas judaicos existem. Por exemplo, histórias dos judeus na Amazônia, os judeus de Recife, que fundaram a primeira sinagoga. E nessa busca por temas judaicos brasileiros, eu encontrei as polacas, né? Quando eu era muito jovem, quando eu tinha uns 15 anos, eu acho, eu li o livro na escola. Não, se não me engano, minha avó me deu o livro, e eu li o livro, mas na época minha cabeça estava em outro lugar, nem imaginava que ia ser cineasta, trabalhar com cinema, ou fazer alguma coisa desse sentido com cultura. Mas a história ficou na minha cabeça de alguma forma. Então, mais tarde, recentemente, eu busquei esse livro novamente, acho que foi uma sugestão até do meu pai, e aí eu reli o livro e realmente isso aqui
É uma história incrível, pouco abordada, né? A comunidade judaica tem um certo, não é receio, mas não quer falar muito sobre as polacas, é sempre uma questão polêmica. E aí eu fui buscar os direitos com a autora do livro Jovens Polacas, né? Então não é um filme que eu criei da minha cabeça, estudei sobre as polacas e a partir dali eu fiz um roteiro. Não, o filme é baseado no livro Jovens Polacas. Mas, enfim, antes de eu entrar no assunto do filme Jovens Polacas, eu queria concluir isso, que realmente falta no Brasil essa vontade de fazer um cinema judaico brasileiro, de fazer um cinema com temas judaicos, entendeu? E tem muita história por aí. Eu estou me propondo a isso. Não é que eu só faça filmes assim. Até hoje eu fiz, como diretor, eu realizei 4 longas-metragens, né? 2 documentários e 2 longas de ficção. Um documentário, O Relógio do Meu Avô, é o tema judaico, o tema sobre sobreviventes do Holocausto. O outro documentário é sobre o macaco Tião, né? Que era um chimpanzé do Rio de Janeiro, do zoológico do Rio de Janeiro. E esse é um documentário mais político. Não sei se as pessoas vão lembrar do macaco Tião. Ele era um zoológico que foi adotado pelo grupo Cacete do Planeta, e em 1988 eles lançaram o macaco Tião para a prefeitura como candidato a prefeito do Rio de Janeiro. 1988 eram as primeiras eleições livres municipais no país inteiro, né? Então o Brasil saía de uma ditadura, era a época de abertura, e os políticos que eram candidatos não eram muito satisfatórios, então esse grupo de humoristas lançou o Macaco Tião e a população do Rio abraçou a candidatura do Macaco Tião. Na época você podia escrever o seu voto numa cédula, não eram urnas eletrônicas. As pessoas escreviam os maiores absurdos nas cédulas, né? Xingava político, mandava o político para aquele lugar. E aí muita gente passou a escrever Macaco Tião, e o Macaco Tião recebeu muitos votos, recebeu mais votos, tantos votos que ele ficou em terceiro lugar nas eleições se os votos dele fossem computados, né? Então é uma história inusitada toda vez que você tem aí um ciclo político no Brasil, um ciclo de eleições. O Macaco Tião ele surge no imaginário das pessoas. É uma forma de voto de protesto, é uma forma de você anular o seu voto com propriedade, entendeu? Então, e uma forma de mostrar que realmente a classe política é uma crítica à falta de representatividade da classe política. Então, o Macaco Tião ele é um animal político, né? Que volta e meia, quando há eleições, ele surge. Alex, Meu desculpa te primeiro longa interromper. de ficção é um longa. Oi? Alex, desculpa te interromper, a gente está se aproximando dos 10 minutos finais. Então, essa história, eu estou super entusiasmado e super gosto de política, mas estou aqui com um pouco de medo, porque imagino que alguma hora você vai querer entrar no teu tema das jovens polacas, né? Então, queria aqui te dar um toque. Sim, vou entrar agora. Pode deixar. Passou rápido esse tempo, mas tudo bem. Enfim, meu primeiro longa de ficção é um longa que não é uma temática judaica, é um longa baseado num poema do Samuel Taylor Coleridge. E aí, logo em seguida, eu fiz o filme Jovens Polacas. E eu contei essa história toda rapidamente para dizer que quem veio aqui nessa sala esperando que eu fosse falar de cinema judaico brasileiro, I'm sorry, mas não existe cinema judaico brasileiro. Eu estou propondo alguma coisa aqui, espero que outros realizadores judeus façam o mesmo. Bom,
Nessa proposta de buscar temas judaicos brasileiros, eu encontrei Jovens Polacas, como eu falei aqui, é um livro que eu li quando eu era mais jovem e recentemente li de novo. É uma história incrível. Eu fui atrás dos direitos, fui atrás da autora para pegar os direitos do filme, do livro, a autora Esther Largman. E quando eu falei com ela, ela falou assim: olha, meu filho, vários diretores já tentaram fazer. Diretores bem mais graúdos do que eu, bem mais experientes, nenhum judeu, mas diretores bem mais experientes que eu já tentaram fazer e não conseguiram, não conseguiram viabilizar o filme. Então eu falei, eu vou propor aqui um roteiro e um projeto que seja viável de realizar. Então eu fiz o roteiro baseado no filme, mas pensando já na produção desse filme, em como viabilizá-la com baixo orçamento, entendeu? Para não ficar uma coisa de um orçamento de 20 milhões de dólares e aí você não consegue fazer o filme, né? Então, basicamente, no filme eu uso o recurso da memória de uma das personagens. Então, essa personagem ela está sendo entrevistada por um jornalista, é um jornalista que está fazendo sua tese de doutorado sobre escravas brancas, e através dessa tese ele chega no assunto polacas, e ele começa a pesquisar na comunidade judaica sobre as polacas, e ninguém quer falar. E ele consegue chegar até essa personagem, e ela começa a lembrar da sua mãe. A mãe dela era uma polaca e ela, quando criança, vivia ali naquelas pensões das polacas, e ela passa a recordar e lembrar e falar para esse jornalista como era a rotina, o dia a dia dessas mulheres. Então, ao usar o recurso da memória, eu consigo retratar a época de forma mais lúdica, de forma mais poética, que eu sempre busquei também no meu cinema, um cinema mais artístico, né? Não muito comercial, mas um cinema mais de autor. Então, e também havia uma preocupação, não só da minha parte, mas de toda a produção, da forma como a gente ia retratar as polacas, né? Havia uma preocupação em não estar explorando as polacas novamente, entendeu? É como você explorar novamente essas mulheres no cinema, e eu não queria fazer isso de forma alguma. Então, retratar de forma poética, de forma lúdica, era a melhor maneira. Então, para fazer isso, eu busquei referências em várias obras de arte, em pintores. Por exemplo, o filme inteiro ele é uma obra de arte, ele passa por quadros do Henri Asensio, ele passa por quadros de Henri Matisse, de Ernst Ludwig Kirchner, né? Todos esses pintores, eles pintavam quadros e imagens de mulheres nuas, mas de forma bem poética, né? De forma que não é uma coisa vulgar ou apelativa. Então eu busquei referência nesses quadros e também em arquivos reais das polacas, né? Fotos delas. E aí eu recriei essas fotos durante o filme. Deixa eu ver, tem perguntas aqui, eu não sei se eu devo responder, porque agora estou com medo desse tempo acabar. Peraí, eu devo ler essas perguntas e responder? Deixa eu fazer aqui. O Luca, Rabino Luca Miara, que meu parceiro aqui na curadoria desse Tikkun, e que foi ele que trouxe o convite para você, Alex, para a seguinte pergunta: as fundações e instituições judaicas contribuem para o financiamento do cinema judaico brasileiro? Como esse incentivo poderia ser feito de forma organizada? Já contribuiu para o financiamento judaico brasileiro? Não, eu não encontrei. Eu encontrei bastante dificuldade na comunidade judaica, não só pelo. Tirando as polacas eu nem procurei, porque eu sabia que ia ser muito difícil captar qualquer recurso para fazer um filme sobre as polacas na comunidade judaica. Há uma rejeição a esse tema muito forte ainda,
né? O livro foi lançado em 92 e foi muito polêmico. E ainda assim, hoje a gente está em 2020, ainda assim tem pessoas, tem parte da comunidade judaica que não quer falar desse assunto, quer continuar jogando para debaixo do tapete. Então, não, nem procurei buscar financiamento na comunidade judaica. Meu primeiro documentário eu consegui uma verba bem pequena, mas que ajudou bastante, da Evra Kadisha, né? Como pode ser feito por organizado? Isso é uma palestra à parte. Teria que passar mais meia hora aqui explicando como que a comunidade judaica poderia apoiar um cineasta judeu a fazer filmes judaicos. A outra pergunta aqui: o que você acha da narrativa que as polacas eram mulheres empoderadas e nenhuma foi enganada? Existe essa narrativa também, de que elas sabiam que elas se prostituíam porque queriam, né? Existe essa narrativa também. Isso não tem nada a ver com empoderamento, entendeu? Eu acho que o empoderamento das polacas está na forma como elas se uniram, como elas a vontade delas de exercer a fé, né, o judaísmo, mesmo sendo prostitutas. Isso é o empoderamento delas. Elas se unirem e construírem um cemitério só delas, porque elas não poderiam ser enterradas num cemitério judaico. Elas não eram aceitas, né? Ou entrar numa sinagoga, então elas foram lá e construíram sua própria sinagoga. No Rio de Janeiro, pelo menos, a sinagoga não existe mais, mas o cemitério está lá. E no filme a gente filmou dentro do cemitério. O cemitério das Polacas, em Auma. Depois de muito tempo, ele virou patrimônio cultural, né? Então ele está lá preservado, já não podem destruir mais o cemitério. Então, assim, eu acho que empoderamento das mulheres, elas não foram enganadas, eu acho que não é por aí. Mas existe, sim, essas duas teses de que elas eram enganadas e a outra tese de que não, elas não eram enganadas e elas realmente se prostituíam, ganharam muito dinheiro. E muitas delas fizeram isso mesmo. Muitas delas passavam de prostitutas a cafetinas, montavam seus próprios casarões e ganhavam muito dinheiro com isso. Outra pergunta, Sandra Monte. Não existe um cinema brasileiro com temática judaica. A gente está chegando ao final, Alex. Queria te fazer uma pergunta. Você falou dessa história da organização interna das polacas e da forma como elas se apoiavam e como criaram sua sinagoga. Queria que você tentasse inferir que lições a gente pode tirar dessa história para a estrutura da comunidade judaica hoje em dia. Que lições? Essa pergunta? Isso. É difícil responder isso. Eu acho que uma das lições para mim que ficou quando eu comecei a fazer o filme, sempre que eu faço um filme é um aprendizado para mim, né? Eu aprendo muitas coisas, porque eu não sou um especialista em polacas, eu não sou um historiador, eu não estudei a fundo, eu fiz um filme baseado no romance de Oswald Esterházy. Mas é sempre um aprendizado. Então, para mim, o aprendizado ali é isso. A gente não pode, como comunidade judaica, colocar nossos problemas para debaixo do tapete. Eles não vão embora. A gente tem que lidar com isso. A gente tem que saber lidar com essas coisas, entendeu? Com esses problemas. Se é um problema, vamos juntos lidar com esse problema. Uhum. Entendeu? O fato delas... Existe, sim, uma questão religiosa, né, e o Rabino talvez seja melhor para responder, o porquê das prostitutas não poderem ser enterradas num cemitério judaico. Eu não sei. Aí um Rabino tem que esclarecer isso. Agora, por que elas não podiam entrar numa sinagoga? Entendeu? Havia um receio da comunidade judaica na época de que isso trouxesse antissemitismo. Aquele antissemitismo velho europeu que os judeus não encontraram no Brasil quando vieram para cá no início do século, no início de 1900, eles não encontraram esse antissemitismo aqui e tinham esse receio de que esse antissemitismo viesse de lá através da prostituição, entendeu? Judias prostitutas, entendeu? Havia esse receio.
Mas daí a você negar a elas dignidade na morte e a sua própria fé, a não entrar numa sinagoga para rezar, né? Essas prostitutas, no Shabat, elas não trabalhavam. Yom Kippur não tinha prostituição, entendeu? Elas realmente exerciam o judaísmo delas, entendeu? Então, a lição, para mim, que fica é isso. A gente não pode, como comunidade, jogar esse tipo de história para debaixo do tapete. A gente precisa... Agora estamos fazendo um resgate aí. Pelo menos o meu filme é uma homenagem a essas mulheres. E é também, de certa forma, a minha culpa da comunidade, né? É dizer, olha, erramos e tá aqui, vamos preservar a sua memória dessa maneira, entendeu? As polacas contribuíram também para a sociedade, pelo menos no Rio de Janeiro, elas contribuíram. E você tem coisas curiosas, por exemplo, existem palavras no dicionário português que vieram das polacas, né? A palavra sacanagem vem de sacaná, que era a polícia. A polícia chegava, era sacaná. Ou então tinha uma outra palavra que era encrenca. Encrenca, na verdade, veio de enkrank. Encrank era o seguinte: quando elas sabiam que um cliente tinha alguma doença, uma doença venérea, elas avisavam umas para as outras, falavam, esse aí é encrank. E aí isso virou encrenca. Então, faz parte da história do Brasil, e eu acho que nós, como comunidade judaica, não podemos esquecer. Os judeus não esquecem sua história. Então, eu acho que é por aí. Obrigado, Alex. Super obrigado por essa palestra tua. Tema super interessante, super relevante para a gente pensar na forma como a comunidade judaica se estrutura, como ela é mais inclusiva, onde ela ainda expressa preconceitos hoje em dia, quem são os grupos que hoje são vítimas desses preconceitos. Acho fundamental todos esses temas que você levanta, e realmente quero te agradecer e contar um pouco do que vem pela frente aqui. Agora a gente vai